outro julgamento ali realmente épico, que realmente há uma expectativa imensa rondando os Estados Unidos e, por que não, o planeta inteiro. Claro que não quero botar no mesmo patamar da eleição papal, mas naturalmente lá nos Estados Unidos é do rapper e do magnata da música Sean Combs, também conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy, que está realmente aí no centro de acusações de assédio, de estupro, de tráfico sexual e um julgamento que está sendo muito aguardado e que pode levar muita gente grande com ele. Essa é a grande expectativa, é escandaloso em vários sentidos. E para saber todos os detalhes, eu já vou acionando aqui Jess Peixoto, conhece bem aí as vísceras, os detalhes desse escândalo todo, delegada Raquel também. Até vou começar com, então, a delegada, por que não, para já fazer a primeira pergunta, na medida que a gente vai direto para os Estados Unidos, aqui para trocar uma ideia com o Eliseu Caetano, que está aqui com a gente, e a gente já vai estar trazendo ele nesse momento, minha diretora Helena, já o Eliseu está se preparando, e a gente já começa. Então vamos com o Eliseu, por que não? Porque, pelo visto, né, Eliseu, só dá aqui eu vou passar a bola para a Jess aqui, já que eu fiz uma parte, por que não? Abre alas, vamos passar a bola, vamos jogando junto. Jess Peixoto, fica à vontade para engajar aí com o Eliseu, vamos lá. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Eliseu, que está acompanhando lá diretamente dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o contexto desse julgamento é de um grande rapper, de uma pessoa que dominava a indústria da música, para você que não se lembra, dentro dos Estados Unidos, o melhor amigo do marido da Beyoncé, que é o Jay-Z, né? Vale mencionar o nome dele. E também um grande amigo da própria Beyoncé. Então, é uma figura que tinha festas com celebridades, né? Os freakouts ali, com celebridades do mundo inteiro, mesmo brasileiras como a Anitta, estiveram presentes em dadas festas do rapper. E dentro dessas festas, muito acontecia e muita de ilegalidade. Então, ele está respondendo a acusações muito variadas, seja até mesmo de tráfico sexual, de tráfico de drogas, muitas coisas que estão ali feitas e ligadas, né? Ele que sofreu um mandato de prisão, teve todo aquele processo ali de desmonte e uma operação sigilosa de tanto poder que ele tinha. Nós estamos falando de um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Tem ligação até mesmo, em dados momentos, com o atual presidente da República, Donald Trump. E dentro desse contexto, Eliseu, para as pessoas se lembrarem, a minha pergunta para você é: começamos a fase já do julgamento e começamos com a escolha dos jurados. Como que está o clima em relação a essa escolha e o que mais te marcou na defesa do P. Diddy, nas falas de defesa e no que eles vêm alegando ao longo desse processo? Bom dia para você e para todos os companheiros aí de Morning Show. Uma honra estar aqui participando do programa. Tava com saudade, viu, seu Marinho, do nosso Morning Show, o show mais querido das manhãs da TV brasileira, né? Mas eu venho aqui hoje para a gente falar desse assunto que tomou o noticiário não apenas nacional aqui nos Estados Unidos, mas internacional nos últimos meses. Porque, como você bem disse, Jess, o P. Diddy, ou Puff Daddy, ou Sean Combs, o homem de muitos nomes, ele era, até ser preso, uma das pessoas mais influentes da história musical nos Estados Unidos. Ele não era apenas um rapper, ele era um produtor musical que lançou no mercado e que cuidou de diversos artistas muito famosos, como, por exemplo, Justin Bieber. Você falou das festas, né? Outro ponto alto e ponto de interrogação também, porque ninguém nunca soube direito o que acontecia de fato nessas festas. Ele ficou muito famoso por ser ali cicerone de festas nababescas, babilônicas, na mansão dele lá no estado da Califórnia, que fica aqui na costa oeste dos Estados Unidos. E várias celebridades de diferentes setores do mundo inteiro rumavam para lá para participar. E aí a internet, obviamente, discorre sobre isso, né? Tem várias histórias aí, desde uso de drogas ilegais, inclusive, casos de estupros que teriam acontecido durante essas festas. Enfim, existe uma infinidade de coisas sendo faladas, principalmente na internet, mas começou ontem, na segunda-feira, dia 5, o julgamento do P. Diddy, viu? Começou, como você bem disse, Jess, por essa fase, que é a fase inicial, que é a escolha dos jurados. E aí eles vão decidir se o músico cometeu ou não esses crimes, viu? São 5 crimes no total, incluindo aí tráfico sexual, viu? Ele pode ter aí uma pena que vai até 15 anos de prisão ou até mesmo chegar
à prisão perpétua. Vale lembrar que ele está preso desde setembro do ano passado, de 2024. E a previsão de duração do julgamento, isso que é realmente algo que estarrece aqui. Pelo menos 2 meses, viu? A expectativa que se fala aqui nos Estados Unidos é que esse julgamento pode ter uma duração de pelo menos 60 dias, ou seja, 2 meses com relação a isso. E daí eu separei aqui algumas informações que são importantes para a gente tentar entender. Porque, olha, tem acusações gravíssimas contra ele. Tem tráfico sexual, estupro, agressão física e até lavagem de dinheiro. As investigações contra ele, conforme a gente acompanhou aqui no Morning Show e também na programação da Jovem Pan nos últimos meses, ganharam força após as revelações, né, de muitas denúncias feitas por ex-funcionárias, ex-namoradas e até pessoas que teriam trabalhado na gravadora dele, a Bad Boy Records. Os documentos judiciais, Jéssica, revelam um padrão de comportamento abusivo, inclusive, viu? O que, segundo a promotoria por aqui, pode estender aí a condenação dele em até mais 20 anos. Ou seja, além dos 15 por alguns crimes, mais 20 anos. E aí vai somando, se ele for condenado por cada crime, nos termos máximo, ele pode pegar até mesmo uma prisão perpétua. E aí eu fui atrás, o Marinho, do Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos, viu? Porque, segundo o Departamento de Justiça, o P. Diddy teria operado uma rede de exploração sexual. E a gente volta a falar das festas que ele fazia na casa dele, envolvendo drogas, coerção e violência, viu? Ele é acusado, por exemplo, de recrutar mulheres, muitas delas jovens e vulneráveis, para essas festas aí privadas nas mansões dele, principalmente lá da Califórnia, mas teve em Miami e em Nova York também, o Marinho. É inacreditável, claro que parece que a gente está falando aqui, e como manda o bom manual do jornalismo, traçando aqui as tipificações penais, mas o diabo mora nos detalhes aqui. São coisas assim, asquerosas, assim, para dizer o mínimo, uma coisa assim de uma depravação humana assim sem tamanho. E é isso, né? De magnata do hip hop aos tribunais, talvez esse seja o remix mais sombrio da carreira do P. Diddy. Vou estar trazendo agora a delegada Raquel Galinatti, até porque lá tem a formação do tribunal de júri, né? E está sendo ali um critério muito minucioso para escolher os membros de pessoas que não tenham preconceitos em relação às celebridades potencialmente envolvidas. Basicamente, escolher o pessoal que não faz ideia de quem se trata, pessoas que são hiper famosas, para poder não ter um preconceito ali na hora de fazer o voto. Vai ser difícil achar, mas essa é a missão ali, especialmente após a divulgação de uma agressão assim atroz ali de 2016. Ô Marinho, antes de você entregar para a delegada, tem um ponto que é muito legal ela falar sobre isso, porque vai de encontro a um assunto importante e bastante discutido hoje pela sociedade brasileira. A agressão contra mulheres. Porque o pivô, o estopim dessa confusão toda envolvendo o P. Diddy, porque ninguém imaginava que de um caso, tantos outros poderiam ser descobertos. A denúncia mais contundente veio da ex-namorada dele, a Cassie. Quem não conhece a Cassie, ela cantava. Cassie Ventura, exatamente. Ela é ex-namorada e ex-artista da gravadora dele. E um vídeo vazou na internet dela correndo, fugindo no hotel depois de ter apanhado e muito dele. Foi esse o estopim de muitas outras mulheres que foram depois, posteriormente, denunciar. Então, é um bom gancho para a delegada que está aí participando dessa discussão, porque a violência contra a mulher é um problema sério no mundo inteiro, né? Mundo inteiro e esse senso de superioridade e de impunidade, né? Não, é importante que eu quero abordar também um outro tópico. Esse tópico, eles figuram as cifras negras, que são as subnotificações, principalmente nas camadas sociais mais altas, em que as mulheres, elas ficam sim na clandestinidade, apanhando, sendo abusadas, sendo espancadas. Temos o caso também da Jennifer Lopez, que namorou com ele de 99 a 2001, e também foi bem polêmico o término, né, desse relacionamento, ela dizendo que teve gravações sexuais não consentidas. Mas a minha pergunta a gente sabe que o tráfico de pessoas para exploração sexual é a terceira maior rentabilidade mundial, só perdendo para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Tem algo já público nos Estados Unidos a respeito de possíveis autoridades estatais envolvidas nesse grande esquemão do Puff Daddy? Porque a gente sabe muito bem que quando a gente fala de crimes dessa monta, principalmente em exploração sexual, obviamente tem criminosos infiltrados em instituições de Estado.
Existe sim essa possibilidade, viu, doutora Raquel? O que se fala aqui nos Estados Unidos é que outras 7 mulheres também moveram processos contra ele com relatos similares, viu? Tráfico de mulheres, cárcere privado, espancamento e até, pasmem, viu? O uso de drogas para dominação sexual. A justiça, doutora Raquel, está tratando essas ações como parte de uma investigação maior que está acontecendo em paralelo e que também envolve crimes financeiros, como, por exemplo, lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas ligadas ao nome de Combs e com participação, com a possível ou suposta participação de autoridades. E aí a gente sai do círculo celebridades, que eram aquelas pessoas que majoritariamente frequentavam as festas do P. Diddy, e aí a gente vai para uma esfera de poder. E como a Jéssica bem disse, Donald Trump, o atual presidente do país, foi um que durante muito tempo teve um relacionamento ali, não vou dizer de amizade, mas de coleguismo. Até que ponto ia o coleguismo e a amizade com outras figuras grandes aqui dos Estados Unidos? Então, existe uma investigação em curso acontecendo, ela segue em paralelo a essa que começa a ser julgada hoje e que pode tocar, digamos assim, doutora Raquel, muitas figuras importantes, influentes e poderosas aqui nos Estados Unidos. Foi ele o responsável por lançar nomes como a Mary J. Blige, o próprio Notorious B.I.G. Realmente é um ícone, para dizer o mínimo. Ele era dono daquela vodka Ciroc também, e ver ele lidando com esse calvário é nada mais do que merecido, mas talvez seja um dos maiores casos de você realmente, de uma queda ali realmente da glória para a sarjeta, né? Impressionante. Marinho, eu queria perguntar, eu estou muito curioso com uma coisa, Eliseu. Os desdobramentos desse julgamento podem levar nomes como Beyoncé ao banco dos réus? Esse é o sonho molhado de todo teórico da conspiração no planeta no momento, meu caro Eliseu. Exatamente. Na internet não se fala de outra coisa, né? Beyoncé e o marido dela podem estar nessa lista. Mas as investigações não pararam não, viu? Apesar do processo começar a ser julgado nessa semana, né? Como eu disse, começou ontem com a escolha do júri, deve durar pelo menos 2 meses. Na última semana, por exemplo, o FBI, que é o equivalente à Polícia Federal do Brasil, divulgou que cumpriu mandados de busca e de apreensão nas propriedades do Diddy aqui em Miami, no estado da Flórida, e também em Los Angeles, lá na Califórnia, e que apreenderam computadores, HDs, câmeras de segurança, documentos financeiros, e que há indícios de que ele teria usado não apenas o dinheiro, mas também a influência para silenciar diversas vítimas ao longo dos anos. E aí que entra esse casal poderoso que é a Beyoncé, essa cantora que quase todo mundo gosta, mas que na internet já está sendo ali seguida, né, de uma forma diferente. Estão tentando os fãs, né, buscar registros, posts, qualquer coisa que possa sugerir uma ligação dela e do marido dela com esses muitos crimes que Sean Combs está sendo acusado neste momento. Como você falou, a Jennifer Lopez, uma cantora famosa no mundo inteiro, que aliás mora aqui em Miami, na Flórida, ela também está envolvida, ela foi arrolada no processo, não se sabe ainda se ela vai ser ouvida por um juiz presencialmente, se ela vai até o júri ou se ela vai fazer isso de maneira remota, mas ela também teria tido problemas seríssimos com o Sean Combs, e assim como ela, tem uma lista aí muito grande de mulheres, homens, há relatos, inclusive até de Justin Bieber envolvido nessa confusão toda, viu? A pergunta de $1 milhão que está posta é se o P. Diddy realmente vai matar no peito e vai acobertar todo mundo que em algum grau teve envolvido nessa teia de exploração e de depravação que ele construiu, no estilo Jeffrey Epstein, né, o financista bilionário de Wall Street que acabou, enfim, se suicidando em condições muito estranhas. Mas o fato é que ele, que é o rapper, o primeiro rapper a ter uma estrela na calçada da fama em Hollywood, acaba, enfim, acabando na sarjeta, para dizer o mínimo, né? É uma queda monumental. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui, Eliseu, agradecendo a sua presença. Obrigado. Valeu, gente. Até já. André,
Jess, um rápido complemento. Um detalhe, né? Esse caso ele não é uma surpresa. Por quê? Porque as festas do P. Diddy, as situações, as denúncias, elas estão até mesmo no mundo da música bem antes. Eminem, 50 Cent, muita gente, assim, já falava sobre como o P. Diddy era uma figura malvada ali. O próprio episódio de algumas séries falava sobre essas festas. Então, existe um certo grau de surpresa que não é uma culpa real ali de Beyoncé, Jay-Z, mas é também um conhecimento que coisas não muito positivas aconteciam naqueles espaços e naqueles lugares e que isso deve ser endereçado e que muito se sabia sobre esses possíveis abusos, mas nada foi feito. Então, existe um caráter de proteção aqui que a sociedade ela passa pano com uma certa facilidade. Agora, a grande questão é quanto militantes padrões, como a Beyoncé, que muito se fala, fazem isso, os fãs vão ignorar? Porque um abuso, o que está sendo narrado sobre P. Diddy é muito sério. E isso foi o melhor amigo dele não saber, será? Parece que não vai enganar ninguém. Pois é, o julgamento está em aberto, P. Diddy segue ele detido no Centro de Detenção Metropolitana no Brooklyn, em Nova York, aguardando esse julgamento, um dos julgamentos mais relevantes aí da história recente ali nos Estados Unidos, diretamente na cultura pop que reina, né, que pulsa o país inteiro. Será que ele vai levar peixe grande junto ali com ele, ou será que ele vai cair sozinho? Essa é a grande questão que está posta. Mais difícil ainda vai ser encontrar o tribunal de júri que não faça ideia de quem são os envolvidos. Essa tarefa é a mais árdua, talvez envolvida. Do interior. Não, isso aí é um plantador de batata no Idaho lá. São algumas negativas, não pode negar todo mundo. Então, assim, a chance deles conseguirem alguém que não conhece ninguém é zero. Agora,